Boa tarde a todos. Havendo legal sob proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Em atendimento à legislação eleitoral, as sessões da Câmara não estão sendo transmitidas online. Entretanto, todas estão gravadas e estarão disponíveis nas redes sociais do Legislativo, após as eleições do dia 6 de outubro. Unidos pelo mesmo ideal de respeito pela nossa terra, pela nossa pátria, cantemos o hino nacional brasileiro. Solicito ao primeiro secretário, pastor Márcio, que proceda à leitura da ata de sessão anterior. Ata da 28ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Mirassol, presidente Pinato, secretário Ademir Massa e Nando Nogueira. Em 2 de setembro de 2024, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Mirassol. Às 16 horas, verificou a presença dos seguintes vereadores: Ademir Massa, Cida Dias, Capitão Cuni, Caco Nova Reta, Júlio Cicardo Salomão, Juninho da Academia, Nando Nogueira, Pinato e Valmir Chaveiro. Havendo número legal sob a proteção de Deus, o senhor presidente declarou aberta a sessão e no ato contínuo o convite ao senhor presidente e os presentes cantarem o hino nacional brasileiro.
Logo após, o primeiro secretário procedeu à leitura da ata da sessão anterior aprovada. Passou-se para expediente escrito, projeto de lei 102, 103, 104/2024. Veto autógrafo 3.859/2024. Projeto de lei 89/2024. Ofício do Executivo Municipal em atenção a requerimentos. Expediente Secretaria de Negócios Jurídicos, Dr. Mariano de Siqueira Filho. Ofício da Tribuna da Justiça do Estado de São Paulo, ofício da Sanesol, balancete da Arsai, referente ao mês de julho de 2024, moções 78 e 79/2024 encaminhado, requerimento 436, 447, 2024 aprovado. Concluído o expediente escrito, não havendo vereador inscrito no expediente oral, passou para a ordem do dia. Veto autógrafo 3.845/2024, referente ao projeto de lei de 81/2024, rejeitado. Terminada a ordem do dia, não tendo vereador inscrito na explicação pessoal, nada mais havendo tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima reunião e declarou encerrada a sessão. Coloca a ata em discussão. Coloca a ata em votação. A ata está aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria constante no expediente escrito. Ofício do Executivo Municipal em atenção ao requerimento anteriormente aprovado. Requerimento 1993/2024, deputado Itamar Borges, em congratulações pelo aniversário de Mirassol. Expediente da Arsai em atenção ao ofício 212/2024. À disposição, senhores vereadores. Projeto de lei 105/2024, que dispõe sobre a criação de hipódromo no município de Mirassol e da outras providências. Encaminha a assessoria jurídica e as comissões para pareceres. Requerimento 448/2024, solicitando limpeza do bueiro existentes à rua Olivério Bazani, bairro São José, que se encontra entupido. Requerimento 449/2024, solicitando melhoria no trânsito cruzamento da Avenida Vitória Bacan com a rua Antônio Bronde, tendo em vista o alto índice de acidentes que acontece naquele local. Requerimento número 450/2024, solicitando informação sobre a transferência da área pertencente ao Estado de São Paulo, onde encontra instalado o ginásio de esporte Gioconde Zancaner para o nosso município. Requerimento 451/2024, solicitando a construção do redutor de velocidade na rua São Sebastião, de fronte a 3274, sendo da nossa cidade. Requerimento 452/2024, solicitando interligação entre o loteamento residencial Registral 2, Distrito Industrial Newton Flávio Silva Pinto. Requerimento 453/2024, solicitando redutor de velocidade na Marginal 2, de fronte a 4172, loteamento Recantos Beija-Flor. Coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Requerimentos aprovados. Boa tarde, presidente. Gostaria de solicitar a inversão das ordens do dia. Coloco o pedido do vereador João Paulo, a apreciação dos senhores vereadores. Todos concordam? Faremos a inversão dos trabalhos. A palavra ao primeiro secretário, pastor Massa. Veto autógrafo 3.859/2024, referente ao projeto de lei 89/2024, que dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas públicas e privadas, bem como os projetos sociais da nossa cidade, realizar execução semanal do hino nacional e hino de Mirassol. A Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer opinando pela rejeição do veto. Coloco o veto autógrafo 3.859 ao projeto de lei 89 em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador Capitão Cuni. Senhor presidente, apesar de já existir legislação a respeito com relação a isso, a gente sabe que, infelizmente, nas nossas escolas, o hino nacional não é cantado. É simples, é só a Vossa Excelência chegar em qualquer escola hoje e fazer o teste com qualquer aluno, verificar se ele sabe cantar o hino nacional. Muito menos ainda também é o da própria cidade de Mirassol. E por que não a gente dar uma reiterada nessa normativa?
Eu não entendo por quê. Será que o prefeito entende que todos os alunos hoje da escola pública sabem cantar o hino? Será que das escolas particulares também sabe? É algo assim que causa estranheza o prefeito vetar um projeto desse, por mais que possa ter qualquer vício de iniciativa. É algo que vem para somar. Eu acredito que tudo que vem para somar uma qualidade de civismo para as nossas crianças não tem por que ser vetado. Então, eu solicito aí todos os vereadores, dentro de sua análise, que vote contra esse veto. Projeto contínuo de discussão. Coloco o projeto de lei em votação. O veto em votação. O veto foi rejeitado. Secretária. Projeto de Lei 98/2024, que dispõe sobre a alteração do loteamento Jardim Geroto, autorizando a instalação de comércio, serviço e outros em um lote específico. A Comissão de Justiça e Redação concluiu de modo favorável o mencionado projeto de lei. Coloco o projeto de lei 98/24 em discussão. A palavra, vereador Valmir. Bom, nossa senhora, a gente estava com um problema na casa sobre as questões desses terrenos e hoje, pela uma audiência pública, partindo pelo prefeito municipal, foi resolvido essas situações. Inclusive tem outros, né, lotes para ser aprovados, então a gente está seguro, por isso que teve vezes que a gente teve que segurar na Comissão de Justiça e Redação. Eu acredito que tem lotes aí que está esperando quase há 6 meses, né, João? Então, a Justiça e Redação tinha que dar um parecer esperando uma audiência pública do prefeito municipal. E hoje foi realizado, então, os projetos estão avaliados pela comissão, justamente por partir do prefeito municipal a audiência pública. Vereador Capitão Cuni. Bem, senhores, com relação a esse projeto aqui, acredito que vai ter mais um a respeito do mesmo tema, né, que é transformar algumas vias em comerciais, né, que são residenciais para comerciais. Mas eu acho muito engraçado, porque o prefeito vetou, em outras oportunidades, o mesmo tipo de projeto. E a justificativa foi a seguinte, que um mero abaixo-assinado ou uma audiência não era motivo para fazer essa alteração de residencial para comercial. Tem aqui, senhores, é só pegar as leis anteriores que ele vetou. Projetos de vereadores dessa casa. Agora eu não entendo por que ele mudou de ideia. Não tem coerência isso que ele faz. Não tem coerência. Eu lembro até que, se não me engano, foi um projeto da vereadora Cida. Eu falei assim, como que você quer que eu vou dar parecer favorável se o próprio prefeito vetou em data anterior projeto semelhante? Ou seja, senhores, será que é porque é época de eleição? O coração dele amoleceu? Isso daí é um absurdo que está sendo feito. Então, a gente tem que pegar todos os projetos anteriores da mesma natureza e colocar em votação novamente. Claro. Capitão, justamente o que aconteceu, inclusive como você citou da vereadora Cida, ou do vereador João, do vereador pastor Ademir Massa, foi vetado porque o tribunal entende que a gente invadiu poderes. Antigamente era feito tipo uma boa vizinhança.
Só que o tribunal, ele apontou, inclusive a gente não deu o parecer no da vereadora Cida, justamente por esse apontamento. Então, ele pedia que deveria ter uma audiência pública e assim por diante, partir do prefeito municipal. E foi o que foi feito hoje perante esses projetos. Então, a gente entende que antigamente, nem nesse mandato, o mandato passado, a gente não tinha esse tipo de problema. A gente fazia, muitas vezes o prefeito autorizava, acatava, mas agora, como ele alegou, inclusive com justificativa, né, no projeto do João e do pastor, que foi apontado pelo Tribunal de Contas, teve que começar a ter esses procedimentos agora. Não, eu entendo, vereador Valmir, mas é uma incoerência muito grande, né? Porque no começo da nossa legislatura, nós aprovamos um do vereador Daniel Soto e vários outros. Aí depois, não sei porquê, começou-se a vetar. Aí, você olhava na justificativa, era justamente porque um mero abaixo-assinado não tinha peso para legalizar tal projeto de lei. E agora vem com essa. Então, senhores, eu acredito que a gente deveria rever todos os projetos que os vereadores dessa casa colocaram em pauta e foi vetado. E jogar na mão dele. E falar assim, lá, por que você não atendeu essa parcela da população e agora você quer atender essa? E quem passa por vilão? Somos todos nós. Somos todos nós. Pensem bem, reflitam. Eu lembro que certa vez, alguns moradores do Renascença pediram para que aquela avenida em frente do Ginásio Dom Marco, a atestada dela fosse comercial. Eu cheguei a colocar aqui, falei para as pessoas que me solicitaram, para fazer um abaixo-assinado e tudo mais. Aí veio Silvia Laguna, que estava com o prefeito, veio um monte de gente reclamar comigo. E o projeto nem tinha sido colocado em pauta. Só estava aí, só foi lido. Agora é engraçado, aí chega agora o projeto, agora o coração aqueceu, época de eleição, aí coloca, aprova esse projeto. É só, senhores. Projeto contínuo de discussão. Coloco o projeto de lei em votação. O projeto de lei está aprovado. Projeto de lei número 101/2024, que dispõe sobre a alteração do projeto do centro de nossa cidade e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação concluiu de modo favorável o mencionado projeto de lei. Projeto de lei 101/24 em discussão. Com a palavra, senhores vereadores. Vereador Caco. Senhor presidente, este projeto vem regularizar problemas no nosso centro da cidade. O centro é um lugar de uso misto, ele não pode ser utilizado somente para residência, ele também tem que ser comercial. Correto. E nós temos diversos problemas hoje com essa situação, dentro da nossa lei 3431. Nós sabemos que está sendo feito um estudo do planejamento, do plano atual, do plano diretor, que vai resolver essa situação, mas nós temos hoje problemas com empresas que estão abertas dentro do centro, que são usos mistos, e que elas não têm o alvará da prefeitura, mas a prefeitura autorizou eles a reformarem. E aí ela chega no cartório de registro, ela não consegue registrar o imóvel. Presidente, um absurdo. Como a prefeitura autoriza um local a ser uso misto, a ser utilizado como serviço, e ela chega no cartório eleitoral, no cartório de imóveis de registro, e o cartório fala para ela que ela não tem autorização. Então, alguma coisa está errada. O que está errado? Claro que é a nossa lei de zoneamento, porque é o centro da cidade. Então, isso para mim é uma incongruência. Conversei com o senhor, presidente, sobre isso. Nós fizemos esse projeto em conjunto. Isso. Conversamos com a advogada também, que veio atrás de nós, explicando toda a situação. E acredito que tem que ser resolvido, como já foi resolvido outros problemas como esse no passado. E o centro da cidade é o centro da cidade.
A gente tem que pensar no crescimento, a gente tem que pensar em ter prédios, a gente tem que pensar em uso misto e não em uso residencial somente. É isso, presidente. Meu muito obrigado. E desde já, eu como autor do projeto, como senhor autor do projeto, eu vou pela aprovação do projeto. Obrigado. Mais algum vereador? Coloco o projeto de lei em votação. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Secretário? Projeto de lei 102/2024, que altera o dispositivo da Lei Municipal 4.824, 16 de abril de 2024, da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação concluiu de modo favorável o mencionado projeto de lei. Projeto de lei 102/24 em discussão. Com a palavra, senhores vereadores. Professor Salomão. O referido projeto, ele é sobre a área do nosso município, que precisa de algumas adequações, e trata exatamente da região metropolitana. Então, para que esteja adequado o nosso município, bem como o município de São José do Rio Preto, Badibacite, que são esses municípios vizinhos nossos, nós precisamos fazer essa adequação, né? Então, é uma necessidade meramente protocolar sobre a região metropolitana. Lembrando que anteriormente eu conversei com o vereador Cuni, e eu fui um vereador convidado numa audiência pública da Alesp para falar sobre a formação da região metropolitana de São José do Rio Preto, desse projeto de lei complementar que forma essa região metropolitana. E as críticas que eu teci ao projeto, junto aos deputados estaduais, é que não existe uma autarquia de planejamento urbano. Então, quer dizer, não há nenhum planejamento conjunto entre os municípios, então já não faria sentido uma região metropolitana sem ter um planejamento urbano que contemple toda essa parte de infraestrutura de transporte, de infraestrutura de saneamento, de água, de esgoto, enfim, tanta infraestrutura que precisa ter de acordo com essas cidades. E, em segundo lugar, falamos também sobre a questão de não existir o fundo metropolitano. Então, se não há um fundo, né, Cuni? Até falei para ele, Cuni, se não tem um fundo, é igual ter uma prefeitura que não tem orçamento. Não serve para nada. Mas, de qualquer forma, nós estamos dando esse passo, regulamentando a área, para que os nossos queridos deputados estaduais, o governo do estado, também dê andamento, né, quanto ao fundo da região metropolitana e também à autarquia de planejamento urbano da região metropolitana. Vereador Valmir. Só ressaltando o que o Júlio disse, as cidades próximas já estão todas organizadas. Falta a cidade de Mirassol, muito bem lembrado. Então, por isso que há a necessidade de estar fazendo esses projetos. Com a palavra. Vereador Caco. Presidente. Alô. Eu fui, segundo o presidente, fui vice-presidente da região metropolitana, participei do plano diretor da região metropolitana do PDUI, que ficou pronto. Como o vereador Júlio comentou, como o vereador Valmir comentou, é muito importante que a região esteja organizada entre as cidades, que tenha uma organização de transportes entre essas cidades e que participe igual Rio Preto, consiga uma parceria com Mirassol, que consiga uma parceria com Cedral, com Badi. Então, cidades que se interliguem, não só através de região metropolitana, mas através de serviços públicos oferecidos para a população. Hospitais regionalizados é muito importante, escolas que estejam em pontos estratégicos para atender também a região metropolitana, pontos, porque a partir de agora, presidente, Mirassol, ela vai conectar com Rio Preto através de avenidas. Daqui a 8 anos, nós vamos estar conectados por avenidas com Rio Preto, e não vai ser uma, vão ser 5 avenidas. E essas avenidas, elas vão ter que ter colégios próximos, UBSs próximas, UPAs próximas. Para quê? Para atender a população da região metropolitana. A gente não está falando mais de Mirassol, de Rio Preto, de Cedral, de Badibacite. Nós estamos falando de uma região metropolitana. Também foi muito bem comentado de um fundo que resolva todos esses problemas em conjunto. Isso é muito importante também. Isso deve ser feito. Mas, claro, primeiro a gente precisa legalizar, aumentar o perímetro urbano de Mirassol, para que essas conexões entre as cidades seja factível e seja efetiva. Obrigado. Mais algum vereador? Capitão Cuni.
Bem, senhores, esse projeto aí, né, igual o vereador Caco Navarrete falou, o vereador Júlio falou, é muito bonito na teoria, né? É a coisa mais linda do mundo. Só que até hoje, eu ainda não vi concluso o plano diretor da nossa cidade. Ou seja, nós estamos aumentando o perímetro urbano, consequentemente vai vir, né, aquele imensidão de loteamentos aprovados aí. E cadê nosso plano diretor concluso? Será que essa área nova do perímetro urbano já foi contemplada no plano diretor? Eu resolvi subir aqui, nessa tribuna agora, eu até falei para o Juninho, porque pô, o futuro só a Deus não pertence, né? Para ficar registrado aqui que eu falei disso daqui. Porque nós estamos aumentando o perímetro urbano, só que o nosso plano diretor, até hoje, cadê? Tivemos algumas reuniões aqui, audiências públicas do plano diretor, coisa mais linda do mundo, mas até hoje não está concluso. Adianta você aumentar um monte de loteamento e você não ter a infraestrutura mínima necessária para a população? Adianta você aumentar 10 loteamentos e você não ter escola, posto de saúde, transporte. E aí? Vira o caos? Segurança pública. Será que é feito esse estudo, essa análise? Aí o que acontece? Igual esses dias um morador do IP2 me falou. Ô Cuni, pô, pede para a Polícia Militar intensificar o patrulhamento lá no IP2. Está tendo muito furto de residência. E aí, será que quando criaram o IP2, será que foram no comandante do policiamento e falaram assim, ó, vocês têm condições de patrulhar aquele bairro com o efetivo existente hoje? Será que chegaram no secretário da Educação e falaram assim, vocês vão ter condições de fazer uma creche nesse bairro, uma escola nesse bairro? Para o secretário da Saúde, vocês conseguem fazer uma UBS nesse bairro? Não, não é feito. Vai criando-se loteamentos, e aí a gente não consegue atender essa população. Então, senhores, cuidado, hein? Esse tipo de projeto aí que a gente vai votar hoje pode ser um tiro no pé no futuro. Coloco o projeto de lei em votação. Aprovado por unanimidade. Secretário. Projeto de lei número 103/2024, que dispõe sobre a alteração do loteamento residencial registral 2, autorizando a instalação de comércio, serviços e de outros, o lote que especifica. A Comissão de Justiça e Redação concluiu de modo favorável o mencionado projeto de lei. Projeto de lei 103 em discussão. A palavra aos senhores vereadores. Coloco o projeto de lei em votação. Aprovado por unanimidade. Tá bom. Palavra oral agora? Agora passaremos para o expediente oral, com a palavra do secretário para chamar os senhores vereadores. Vereador João Paulo. Júlio Salomão. Com a palavra o vereador professor Salomão. Esqueci, eu tenho que... Era. Não, vocês... Boa tarde.
a todos os presentes, senhores vereadores e o público que nos acompanha de casa. Apesar do momento aqui com os vereadores, né, a gente fica feliz de estar junto aqui, né? Inclusive, nós comentamos aqui embaixo, né, sobre como dentro dessa casa a gente tem nossas discordâncias, todo mundo aqui está fazendo sua campanha, alguns aqui para prefeito, outros para reeleição de vereador, acho que só o João, né, que não vai continuar aqui conosco, mas, obviamente, a gente sente falta do que esse ambiente, que foi um ambiente cordial entre nós por todo esse tempo. E, obviamente, eu desejo paz nessa caminhada de todo mundo aqui e que o desejo da população seja garantido nesse pleito eleitoral. Por isso, eu agradeço por nós estarmos juntos aqui até hoje. Entretanto, o que eu vou falar agora é uma situação que me deixou até meio abalado no momento que eu estava dando aula essa semana, que foi sobre o corte de árvores na pracinha de frente à minha casa. Né? É muito curioso, né, quando a gente faz um projeto de lei, inclusive esse projeto eu convidei o vereador Caco para assinar conjuntamente, pois apesar de eu ser geógrafo, compreendo que essa área ambiental é mais a área do Caco, e eu convidei para a gente fazer esse projeto conjuntamente, que foi para que a população tivesse consciência de quando a prefeitura fosse suprimir uma árvore. Suprimir uma árvore é cortar uma árvore, né? A gente entende que há situações em que existe essa necessidade e deve-se plantar novamente outras árvores. De imediato, já reparei que por diversas vezes outros cortes não respeitaram o nosso projeto de lei, que se tornou lei, que foi sancionado pelo prefeito municipal. Isso ocorreu no Anísio José Moreira, isso ocorreu no Bartira. Escolas, como eu estou educando a população do meu município, quando a própria prefeitura fala, pode cortar, vamos cortar árvore. Estamos numa onda de calor absurda, estamos observando queimada para todo lado. Hoje a gente já tem até algumas mudanças de nomenclaturas de regiões climáticas brasileiras, de região de tropical úmido para tropical semiúmido, regiões que estão ficando mais secas, que é o caso da nossa região. Então, é muito curioso quando a gente chega a um momento em que um mandato corta mais de 100 de árvores na nossa cidade. E eu duvido que qualquer vereador aqui concorde com isso, seja situação, oposição. E o meu intuito aqui, tanto que isso aqui está sendo gravado, vai ser colocado no ar só depois da eleição. O meu intuito é que, se estiver Edson reeleito, doutor Edson, pessoa por quem tem um grande respeito pessoalmente, mas politicamente divergimos, se tiver o Cunice, se tiver o Caco, se tiver o Junior Risse, se tiver qualquer outro candidato aí a prefeito, que veja esse vídeo que está sendo gravado hoje e que pense no futuro desse município. Porque não faz sentido. A obra da Santa Casa Poupa Tempo da Saúde agora foi cortada todas as árvores, sem exceção. Até as palmeiras que foram doadas pela família Moreira, eu não sei se o Pinato, algum outro vereador que mais antigo vai saber, mas acho que foi a família Moreira que tinha doado as palmeiras reais que foram plantadas lá, de décadas. Isso foi cortado. É uma falta de zelo com a memória da cidade, é uma falta de zelo com o meio ambiente, é uma falta de zelo com tudo. É um trabalho atabalhoado, sem pé nem cabeça, que vai se enfiando em tudo. Então agora a gente vai mandar asfalto para todo lado. Aí manda asfalto para todo lado, né, Curi? Aí o vereador Cuni chega para ele e falou, Julião, olha isso aqui, cara. Pô, deixa pelo menos a rua lá do cemitério, do antigo velório. Mirassol foi a primeira cidade a ser planejada no estado de São Paulo. E foi planejado por conta dessas lajotas antigas, porque elas permitiam a permeabilidade no solo da água. E se tivesse sido feita manutenção, não ficava essa barulheira dos carros batendo. De novo, é a falha, e isso não é o doutor Edson, é a falha de todos os governos anteriores. Incluo até o que eu apoio. Isso não tem problema, a gente não pode ter medo, né, de criticar até o lado que a gente está. Então não faz sentido. E aí você pega a memória de um município e taca asfalto por cima. Você pega a memória de um município e corta as palmeiras imperiais lá. Bom, gente, é uma coisa, né? Tenham cuidado, nós vamos ter cuidado.
porque é a memória de uma cidade. Senão a gente vai virar essa cidade dormitório que está virando mesmo, que ninguém tem identidade com nada, o único símbolo é um time de futebol. É legal? Lógico que é. Lógico que é, óbvio que é legal. Quem não gosta de torcer para o Mirassol? Isso é óbvio, é fantástico. Ainda mais eu que estou passando por sérios problemas psicológicos por conta do Corinthians. Então, isso é sério, isso não é brincadeira. Então, assim, hoje eu estou torcendo para o Mirassol. Então, a gente tem esse problema, né, da nossa cidade, de não ter símbolos. E nós que já fomos das cidades mais arborizadas do Brasil, junto com a lá do Paraná, como é que tem a faculdade? Maringá, já foi Maringá e Mirassol, as cidades mais arborizadas do Brasil. Hoje eu nem sei onde a gente está. Isso não começou de agora, novamente. Isso é um processo que vem de muito tempo do nosso município, de árvores cortadas. Então, nesse sentido, eu estou trabalhando em 2 projetos de lei, um sobre as áreas das casas, as testadas dos terrenos e o quanto isso vai necessitar de árvores. Nós já estamos produzindo essa mudança nas nossas leis municipais. E o outro projeto sobre os cortes das árvores, dando obrigatoriedade de fazer replantio quando for justa a supressão. Porque nesses casos, obviamente não foi. É a pracinha na frente da minha casa. A do Anísio José Moreira, aquelas árvores enormes, que algumas estavam sim, com cupim, isso, aquilo outro, estavam todas, né? Ah, mas precisava reparar a calçada. Pera aí, eu preciso reparar a calçada, tem que cortar todas as árvores. Isso não faz sentido. Então, nesse sentido também, nós fizemos denúncias pedindo quais são os pareceres técnicos sobre todos esses cortes de árvore que nós acompanhamos aqui no município. Muito obrigado. Vereador Nando Nogueira. Valmir Chaveiro. Cida Dias. Juninho da Academia. Caco Novarrete. Terminar a ordem do dia. E a explicação oral dos senhores vereadores. Agradeço a presença de todos. Convido para a próxima sessão. E sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos.